Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre as tecnologias mais inovadoras de 2021. A lista marca 20 anos desde que a MIT Technology Review dos Estados Unidos começou a compilar uma seleção das tecnologias mais importantes do ano. Algumas, como as vacinas de RNA, já estão mudando as nossas vidas, enquanto outras ainda estão há alguns anos de emplacar. Juntas, elas são um vislumbre do nosso futuro coletivo. Nosso programa de hoje debate a lista que acabou de sair do forno e, como sempre, antes de chamar os meus amigos, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Também quero lembrar que você pode fazer parte da comunidade MIT Technology Review. Os nossos assinantes TR Experience e TR VIP recebem, além das 4 revistas físicas, 4 edições digitais com análises, artigos e o melhor da tecnologia e dos negócios. Para saber mais, acesse www.mittechreview.com.br/assine. Meus amigos Rafa Coimbra e Carlos Aros, as 10 tecnologias foram: vacinas de RNA mensageiro, GPT-3, confiança de dados, baterias de lítio, rastreamento de contato digital, posicionamento de hiperprecisão, tudo remoto, inteligência artificial com múltiplas habilidades, algoritmos de recomendação do TikTok e hidrogênio verde. Vou começar. Carlos Aros, meu amigo, qual a sua queridinha? Qual a sua tecnologia dessa lista e por quê? Eu tô com as baterias de metal de lítio. Eu tô de olho nesse processo já faz algum tempo e tenho visto o caminhar da indústria automotiva. As fabricantes têm mirado os elétricos, modelos que vêm melhorando, não é, a cada ano que passa. Um processo também regulatório que vem pressionando a indústria para abandonar os carros a combustão e trazer cada vez mais carros elétricos para o mercado. E aí, hoje, se a gente for olhar, ainda é um número muito pequeno. Pegar, por exemplo, só os Estados Unidos, a gente tem 2% das vendas de carros novos com elétricos. Esse número é um pouquinho só maior no cenário global. E aí a TR traz essa tecnologia como um elemento para uma revolução que vai colocar os carros elétricos mais acessíveis e tão eficientes do ponto de vista econômico, vamos dizer assim, quanto os de gasolina, os movidos a gasolina. E tudo isso passa pelo processo de desenvolvimento de baterias. As baterias hoje de íon lítio que alimentam os veículos carregam algumas limitações. Elas são caras, são pesadas e não conseguem armazenar toda a energia que precisa, e o carro acaba consumindo muito disso para poder ter o desempenho. E elas ainda têm algumas características que tornam instáveis, com risco de explosão, por exemplo, no caso de uma colisão. A TR destaca uma startup, QuantumScape, que alega ter desenvolvido essa tecnologia. Eles contam como é que esse processo ocorre, e eles fazem isso resolvendo de maneira, vamos dizer, quase que montando um quebra-cabeça aí, por meio da química. Eles usam lítio, que é o metal, para aumentar a quantidade de energia que a bateria pode armazenar. E aí eles fazem isso de modo a não aumentar o risco de incêndio ou comprometer o desempenho dessa bateria. E aí é super importante a gente observar isso, porque
tem todo o processo técnico, aí não vale a gente mergulhar aqui no desenvolvimento dessa bateria. Recomendo que leiam o material que a QuantumScape disponibiliza e a própria TR, porque faz um apanhado muito interessante disso. Mas, teoricamente, uma bateria à base desse metal de lítio poderia armazenar 50% mais energia do que uma bateria com o mesmo peso e volume que dependia antes do grafite, que estava presente ali na maior parte das baterias. E aí a gente tem que ver as metas, né? Na Europa, 2030 vai ser uma virada importantíssima, com uma presença bem importante de carros elétricos por lá. E a gente tem a participação do Brasil nesse processo por meio da CBMM, que é a metalúrgica da família Moreira Salles, que exporta e que representa aí 80% do mercado de nióbio. O Bolsonaro fala muito sobre o nióbio, fala muita coisa desencontrada, inclusive, a respeito do nióbio, mas um dos aspectos interessantes é que, por meio de parcerias com montadoras asiáticas, a CBMM vem utilizando o nióbio para garantir essa mesma eficiência que o lítio vai oferecer e vai promover no caso da Quantum Space para outras baterias. Eles estão até em parcerias de pesquisa com gigantes como, por exemplo, a Tesla. A ideia é que o nióbio nos próximos 10 anos tem uma presença aí de 40%, né, com a aplicação em bateria, em 40% de todas as vendas da CBMM, ou seja, a gente está falando de um mercado que vai crescer muito. A ideia qual é? Primeiro, a gente conseguiu tornar o aço mais leve, portanto os carros não são tão pesados. Agora, a gente vai fazer com que as baterias tenham uma capacidade de armazenamento muito maior para poder oferecer uma capacidade, uma vida útil para esse carro também, com uma carga única muito mais longa. Vamos ampliar do que já existe hoje. E essa é a verdadeira revolução, porque traz uma série de possibilidades aí, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico. Você tem uma série de vantagens no meio do processo. E elas ainda podem ser reutilizadas mais adiante. Já há estudos para uma espécie de reciclagem dessas baterias, porque aí a gente resolveria um problema criando outro. Uma vez que esses carros sejam descartados, para onde vão essas baterias? E aí já há uma série de estudos para que elas sejam reaproveitadas lá na frente. O futuro para as baterias é muito, muito promissor, e é por isso que toda a indústria está de olho nelas. E o metal de lítio, como a TR destaca, sem dúvida nenhuma, é o caminho, é o passo mais próximo que a gente pode dar. Muito bom. Baterias de lítio. Rafa Coimbra, qual a sua tecnologia, meu amigo? A mesma coisa. E por quê? Eu fico com a inteligência artificial de multi-habilidades. Diga-se de passagem, inteligência artificial foi destaque em outros momentos ali na TR, né? Tanto quando ela fala de GPT-3, quando ela fala dos algoritmos do TikTok, mas eu escolhi esse eixo específico, uma reportagem muito legal da Technology Review, que seria a combinação de inteligências artificiais. Até agora, o que a gente vê muito são programações para tarefas específicas. Avançou-se muito na questão da audição das máquinas. Hoje, qualquer assistente virtual, principalmente em língua inglesa, entende perfeitamente o que você está falando, consegue processar aquela informação e transformá-la em algo útil para gerar um comando. A inteligência visual também aumentou muito, as câmeras de reconhecimento facial ou análises de fotos estão cada vez mais precisas. Só que o que a gente viu nesses últimos anos é que essas linhas elas correram de uma maneira paralelas umas às outras, cada um com a sua área, cada um com a sua tarefa. E o que nós vamos começar a ver a partir de agora, que é o que a TR propõe, é a combinação dessas forças. Por exemplo, eu estava vendo outro dia uma pesquisa de uns cientistas japoneses em que eles estavam trabalhando com um braço robótico que sentia os objetos. Calor, né, a temperatura, se estava quente ou frio, se era um objeto mais resistente ou mais maleável. Só que
além dos sensores que estavam ali na ponta do braço robótico, ou seja, ele estava trabalhando com a sensação de toque, existia uma câmera. E a câmera enxergava o objeto e mandava também essa informação para o computador. Por exemplo, se a imagem fosse de fogo, você não precisa nem chegar com um braço robótico perto do fogo, porque a inteligência artificial, por meio do reconhecimento facial, vai dizer para o robô: olha, eu estou identificando que está pegando fogo aqui, portanto não se aproxime. É essa combinação que para a gente, para nós humanos, quando a gente combina audição, olfato, paladar, visão, tudo isso funciona de uma maneira muito automática, para as máquinas não. No momento em que você começa a fazer esse tipo de combinação, começa a trazer contexto para as realidades, nós daremos um salto absurdo. O que está faltando agora são pesquisadores que misturem esses campos cada vez mais poderosos, cada um no seu quadrado, mas agora todo mundo junto e misturado. Você falou de inteligência artificial, Rafa. A gente fez uma pesquisa, mais uma vez, com os nossos seguidores lá no Instagram. A gente perguntou qual é a tecnologia mais importante para o ano de 2021. E a gente teve opiniões controversas sobre a inteligência artificial. O ADV, Diogo R. Domingues, ele fala que, sem dúvida, são as tecnologias de inteligência artificial. A Bruna Franqueira diz que as tecnologias mais importantes vão ser aquelas que limitem o desenvolvimento desenfreado dos algoritmos de inteligência artificial. Esse é um tema que, sem dúvida nenhuma, é bastante controverso. Para você que nos ouve, a lista com as tecnologias que foram apontadas pela Technology Review dos Estados Unidos, essa lista vai estar tanto nas nossas redes sociais quanto no nosso site, lá em www.mittechreview.com.br. Fica ligado que a gente vai publicar aos poucos nos próximos dias e vamos comentar também. O Rafa vai botar um vídeo, enfim, a gente vai ainda repercutir bastante essa lista, porque ela realmente é muito legal e esse é um conteúdo bastante relevante que costuma ser bastante assertivo em termos de influência das tecnologias. A Technology Review sempre faz listas que nos influenciam bastante. Aros, vamos mais uma? Mais uma tecnologia? Vamos mais uma. Vamos falar sobre confiança de dados. A TR também coloca como uma das tecnologias para esse 2021 as relações de confiança de dados protegendo a privacidade, partindo da premissa de que individualmente, talvez, e aí eu coloco aqui esse talvez entre muitas aspas, nós todos tenhamos fracassados no que diz respeito à nossa proteção de dados de maneira individual. A gente simplesmente vai lá e aceita tudo, de sim para os termos de uso, porque a gente quer usar aquilo. E não se importa com os caminhos que são estabelecidos para o uso desses dados, o uso indiscriminado desses dados. E a TR reúne algumas iniciativas que vêm sendo promovidas por governos de maneira geral. Ela cita o Reino Unido, que lá em 2017 propôs uma forma de criar um cinturão, vamos dizer assim, para disponibilizar informações sobre esses conjuntos de dados para o treinamento de inteligência artificial e etc. E aí fala sobre a Comissão Europeia. De novo, a Europa sempre adiante nessas questões que tratam do tema, divulgou relações de confiança de dados como uma forma de disponibilizar mais informações para pesquisa e inovação. Então, basicamente, se a gente fosse pensar do ponto de vista jurídico, são algumas entidades que cuidam desses dados, desses ativos, dessas informações para outras pessoas. Esse trust de dados faria esse processo de verificar as informações e os direitos que esses grupos de indivíduos têm a respeito dessas informações que eles geram. É como se a gente tivesse uma espécie de tutor para essas informações.
Então, esses grupos, eles criariam uma relação de confiança de dados com esses administradores, e esses administradores seriam os responsáveis, por exemplo, de dizer ao Facebook ou qualquer outra empresa, sei lá, Twitter, Facebook, Google, todas essas empresas aí que estão utilizando as nossas informações, o que é possível ser feito. Olha, para esse grupo aqui, você pode fazer isso, aquilo, aquilo outro, mas não pode fazer aquilo, aquilo, aquilo outro. E eles teriam o poder de criar essas regras e fazer essa mediação. E aí isso tornaria esse processo, em tese, tornaria esse processo mais seguro e colocaria a balança em equilíbrio. Hoje ela pesa muito mais para o lado da plataforma do que para o lado do usuário, porque a gente está tratando o usuário individualmente. Mas quando a escolha passa a ser feita de maneira coletiva, você tem uma força muito maior. E aí, esse truste, por exemplo, poderia definir que aquele grupo não foi respeitado, não teve os seus direitos respeitados. E aí pronto, ele tira o acesso que a plataforma tinha aos dados dos membros. É óbvio que essa é uma discussão que vai passar por todo um processo legal que a gente já vem atravessando aí com legislações no mundo todo, mas que passa também por um movimento importante dessas organizações que estão olhando para a invasão dos direitos dos consumidores, dos direitos dos cidadãos. Obviamente, é um debate que passa também por um entendimento maior das pessoas sobre o que são os dados. E aí a gente vai precisar avançar muitas casas nesse tabuleiro. Me parece que a Europa, de novo, está na frente disso tudo, mas eu entendo, assim como a TR, que é o caminho. A gente precisa olhar para a privacidade, para a proteção de dados. E se criar esse cinturão que vai proteger aí, as comunidades, vai proteger os grupos, é um caminho importante, por que não tentar? Sim, sem dúvida. Eu sempre fico muito curioso para ver a posição da China nessas situações. Essa visão de propriedade estatal de praticamente tudo. Bom, Rafa, temos confiança de dados, baterias de lítio, inteligência artificial e multi-habilidades. Para fechar, qual a sua tecnologia? Acho que a gente não poderia deixar de citar o RNA mensageiro. Afinal de contas, estamos aqui ainda no meio da pandemia. A minha tecnologia queridinha é a inteligência artificial, mas, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, o que causou um impacto mundial e vai ter repercussões ainda no futuro é essa técnica de vacina pelo RNA mensageiro. E eu acho interessante, a gente já falou muito sobre isso aqui na Technology Review, mas eu gostaria de fazer uma reflexão pegando esses 20 anos de análises da Technology Review. Por quê? Muita gente acha que essa vacina começou a ser produzida, ou essa técnica nova, só depois que o coronavírus novo foi descoberto, o que não é verdade. É um trabalho de 20 anos. Há 20 anos, pesquisadores no mundo inteiro, em vários lugares, estão trabalhando com essa técnica. É uma técnica extremamente sofisticada, é uma técnica que não trabalha com o vírus atenuado ou morto, como outras vacinas eram feitas. Ela faz um recortezinho muito específico de uma molécula, e essa molécula, uma vez inserida no nosso corpo, ele faz com que o nosso sistema imunológico responda exatamente como se estivesse diante de um vírus. É uma técnica eficaz, porém complexa. Por isso ela levou 20 anos. E só muito recentemente os cientistas conseguiram dar uma envelopada nessa molécula. Ela é extremamente frágil, morre rapidamente, né? Se desfaz rapidamente. Então, de 5, 6 anos para cá, é que os cientistas conseguiram estabilizar esse tipo de tecnologia. E agora foi lançado. Então, só para a gente lembrar que ciência não é feita da noite para o dia, não é aquele momento eureka, como a gente às vezes acredita. Ele é fruto de um trabalho coletivo, e aí eu acho que essa vacina, ela simboliza também esse esforço global, seja de governos, cientistas e empresas que trabalham nessa indústria, porque juntos, trabalhando fortemente ao longo de várias gerações, é que em algum momento essa tecnologia vai surgir e vai salvar vidas, que é o que a gente está vendo agora. O RNA mensageiro foi
muito impactante, está sendo nesse momento, e para o futuro os cientistas acham que quanto mais essa técnica for dominada, outros tratamentos, outras vacinas vão surgir. Tem muita gente com expectativa de que isso possa ser usado em tratamento de câncer, que possa ser usado em tratamento ou prevenção de HIV, porque você consegue muito rapidamente criar uma resposta a uma determinada doença. Vai ser útil também nas mutações virais da própria Covid-19. Cada vez que o vírus tiver ali uma alteração, com essa tecnologia, você, às vezes, em 2 dias, consegue mudar, virar ali alguma coisa no sequenciamento e extrair uma nova molécula que vai virar uma nova vacina. É, de fato, a tecnologia biomédica mais revolucionária que a gente teve nesses últimos tempos. Uma bela menção honrosa, eu concordo plenamente com você, Rafa. O que mais você precisa saber? Agora a nossa tradicional virada de chave. Rafa, fica por aí e aproveita e já me fala do que o nosso ouvinte tem que ficar antenado nessa semana. Tô de olho nas movimentações do WhatsApp, André. O WhatsApp, semana passada, soltou uma função que já era possível nos telefones, que era você conversar em áudio e vídeo com alguém, mas essa função não existia para desktop. Hoje já é possível. Você tem que instalar, não é aquele WhatsApp Web que você usa pelo navegador, você tem que instalar o aplicativo do WhatsApp, seja em qualquer sistema operacional, Windows ou iOS, e a partir desse aplicativo será possível fazer chamadas de áudio e vídeo, por enquanto individuais, não em grupo. Outra ação que o WhatsApp tem feito, ou pelo menos dizem que ele está pesquisando, é uma função de mensagens que se apagam automaticamente, muito parecido com o recurso que é usado no Snap, para que as mensagens não fiquem ali eternamente. Essas duas, uma que já é novidade e a outra que está sendo pesquisada, mostram que o WhatsApp está querendo se consolidar como uma aplicação principal. No caso do desktop, é importante porque, às vezes, quem quer fazer uma chamada de áudio e vídeo ou tem que sair para usar o WhatsApp no telefone ou vai usar um concorrente, por exemplo, Zoom, Teams e entre outros. No momento em que você dá essa facilidade para a pessoa, e muita gente está trabalhando em home office, de não sair daquela tela do seu notebook ou do seu PC, vai fazer com que as pessoas fiquem ainda mais dependentes do WhatsApp. E eu estou colocando isso tudo porque daqui a 2 meses vai ter uma mudança significativa. O WhatsApp já avisou que quem não aceitar a nova política de privacidade, que é de compartilhar determinadas informações com o Facebook, vai ter o seu aplicativo inoperante. A conta continua existindo, mas você não vai poder enviar, receber mensagem, fazer nada. Na prática, é como se você fosse cancelado se você não aceitar essa nova política de privacidade. Então, talvez haja uma corrida no tempo para nos tornar cada vez mais dependentes desse aplicativo, que faz parte hoje da vida de milhões de brasileiros, e na hora que você tiver que escolher entre privacidade e funcionalidade, muita gente vai acabar clicando ali, aceito, concordo, vida que segue, porque o WhatsApp agora é a minha vida. É isso. Carlos Aros, sua vez, meu amigo. Eu tô ansioso para saber o que a Apple vai fazer em setembro. Talvez seja uma ansiedade em tempos de aceleração cada vez maior, não é, do ritmo das novidades tecnológicas, mas nos últimos dias alguns analistas que ficam acompanhando aí o vai e vem da Apple começaram a soltar migalhas sobre o que pode ser a próxima família de iPhones. E eu achei curioso uma das informações ali, né, um dos aspectos apresentados, que diz respeito ao carregamento dos aparelhos. Pode ser que na próxima família de iPhones a Apple abandone o carregador com fio. Já era um sonho antigo, aliás, não é, dos designers, dos engenheiros da Apple, abandonar qualquer tipo de conexão. A primeira que eles arrancaram quando foi possível foi a conexão para fone de ouvido. Aí eles mantiveram um conector só, com aquele adaptadorzinho, depois eles converteram já sem o adaptador o fone de ouvido para aquele padrão lá
do Lightning, né, de conexão da Apple, e agora a possibilidade de que eles abandonem também o cabo. Isso não deverá acontecer em todos os produtos. A ideia é que seja em apenas um dos aparelhos, o que tudo indica, segundo esses analistas, que serão 4 novamente, 4 modelos, do menor para o maior, mudando ali características deles, os 2 menores replicando capacidades técnicas, vamos dizer assim, não é? O desenvolvimento do hardware do que a gente já conhece no mercado, com poucos ajustes, e os outros 2 maiores com as novidades todas que deveriam ou devem surgir de um ano para o outro. E aí a expectativa é que um dos aparelhos seja carregado apenas por indução, aquele carregamento lá com o MagSafe, aquele conector de energia que a Apple lançou, e que você apenas coloca o iPhone perto dele, ou os outros dispositivos perto dele, e pronto, o recarregamento começa. É interessante a gente observar esse movimento, já na trilha de que talvez isso sirva como trampolim para que o discurso de que estamos comprometidos com o meio ambiente, vamos abandonar a produção estamos abandonando a produção dos cabos e das tomadas, dos adaptadores para tomada, justamente por isso, para que ele seja reforçado. De todo modo, é uma mudança interessante, uma tendência esse carregamento por indução. Alguns carros já trazem o painel com essa mesma tecnologia, então você chega no carro, joga o celular ali e ele já começa a carregar apenas pelo contato, você não precisa mais ter cabo e tudo mais. Da mesma maneira em que o mundo passa a ter o comando dos aparelhos por voz, sem que você precise interagir, os fios também estão desaparecendo pouco a pouco, inclusive para o carregamento dos aparelhos, André Miceli. É isso. Lembrando que nós estamos na nossa segunda edição física, Carlos Aros. Vai lá, você que nos ouve, conferir em www.mittechreview.com.br. Meus amigos, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SaaS e da Salesforce. Rafa Coimbra, meu amigo, até semana que vem. Até semana que vem, André. Um abraço para você, para o Aros e para todos que nos ouvem. Sempre convidando o pessoal a participar com a gente. A gente lança lá enquetes nas redes sociais e eu gostaria muito de saber, perguntamos nessa semana o que você está achando aí que seria a tecnologia melhor, mais promissora de 2021, que a gente fizesse também um exercício para os próximos anos, para os próximos 10, para o futuro. O que você está esperando das tecnologias? Manda aí a sua opinião para a gente, que é sempre muito legal conversar com a nossa comunidade nas redes sociais. Carlos Aros, até semana que vem. Até a semana que vem, meu amigo. Um abraço para você, para o Rafa e para quem está nos acompanhando, com a sugestão de sempre para ficar conectado na gente, assinar a nossa newsletter, assinar este podcast aí para receber as atualizações. Ouvir, se chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nos acompanhe, tem muitos outros episódios, muitos assuntos legais para acompanhar aqui no feed. Fica ligado na Technology Review. E, claro, fazer a assinatura. Reforço sempre o convite que vocês também fazem para todo mundo para assinar, porque tem muito conteúdo legal, muito conteúdo exclusivo acessando o nosso site. É isso, vai lá também nas nossas redes sociais, no @MIT Tech Review BR. Semana que vem temos um encontro marcado para falar sobre o mundo da tecnologia, aqui mesmo no podcast da MIT Technology Review Brasil. Um abraço para você que nos ouve. Tchau! Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.